Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, junto a Jesus, junto à espiritualidade amiga que nos acompanha nesse Evangelho, junto a todos esses nossos irmãos que conosco está nesse momento, nos trazendo paz, nos dando a oportunidade de refletirmos sobre mais um ensinamento do Cristo. Porque todas as páginas de Emmanuel vêm nos trazer esclarecimento do que Jesus quer para nós e de que nós podemos fazer muito mais do que fazemos para estarmos junto dele. A lição de hoje se chama Avancemos Além. E para avançarmos, nós precisamos muito refletirmos. E essa lição nos traz essa reflexão. Essa lição está no livro Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico. E ela nos diz, através de Paulo, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 1, o seguinte: pelo que deixamos os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento de obras mortas. E Emmanuel nos traz a reflexão bendita sobre isso. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fases rudimentares do aprendizado do Evangelho. Olha só. Ele diz que quando nós cremos na imortalidade da alma, que temos fé, que nós nos reconfortamos com o que o Cristo nos deixou, isso constitui apenas a fase rudimentar do Evangelho. A base, o comecinho. Então ele está falando para nós que já temos algum conhecimento dessa doutrina. Ele está falando para nós sobre nós que já conhecemos um pouco mais sobre a doutrina. Não só simplesmente cremos na imortalidade da alma e nos benefícios que essa crença nos dá. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. Então, não basta só o aprendizado rudimentar do Evangelho. Há necessidade de se colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Basta querer, porque querer é poder, porque querer e ter vontade de modificar a sua trajetória é que faz você melhor. Mas quando você se abandona no eu não posso, eu não consigo, você não quer. Não é que você não pode, é porque toda mudança dá trabalho. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres.
Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta da sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcha para adiante, no sentido de tornarem-se mais sábias e mais nobres. Não sabem agir sem lutar e nem sofrer, em se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Olha só, ele nos traz uma lição formidável aqui. Sem essa reforma, sem a prática do nosso dia a dia, nós nunca chegaremos a lugar nenhum. Nós não vamos avançar nessa encarnação porque somos espíritas, porque somos crentes, porque frequentamos tal e tal religião. Se nós não nos melhorarmos, se nós, como antigamente ainda, lançarmos olhares de ódio a outra pessoa, se nós não calarmos em nós as nossas palavras rudes, se nós não calarmos em nós os nossos pensamentos de maldade, nunca chegaremos a lugar algum. Não adianta dobrar os joelhos. É imprescindível melhorarmos. Eu ainda não consigo, ainda tudo bem. Mas eu não consigo, não é desculpa para nós que temos os ensinamentos do Cristo dentro de nós. Sabemos como funciona, sabemos o que é preciso fazer. E nós não deixamos os nossos vícios, não deixamos as nossas vamos dizer assim, as nossas atitudes que não são cristãs, porque ainda eu sou assim e não vou mudar. Esse é o problema, esse é o recado de Emmanuel. E ainda ele continua: precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim a posição do aluno que estuda
e jamais se harmoniza com a lição. Recordando também que o arrependimento é útil, de quando em quando. O arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Olha como ele nos traz. Eu me arrependi do que eu fiz. Eu me arrependo de ter feito isso ou aquilo. Mas não se emenda. Não deixa de fazer. Amanhã vai se arrepender novamente. Como diz Emmanuel, não passa de teimosia e viciação. Então é preciso que nós reflitamos sobre as nossas atitudes. Precisamos refletir sobre os nossos pensamentos. Precisamos refletir sobre os nossos julgamentos. Porque todos nós somos assim. Poucos de nós conseguem esse colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Então que nós tenhamos mais força, vontade, determinação para colocarmos em obra os ensinamentos do Cristo. Servir e ter como companheiro ideal o trabalho bendito de Jesus, mas reformarmos a nós mesmos, porque não adianta querer reformar os outros à nossa volta. É necessário que nós façamos a nossa parte. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre. Obrigada, Mestre Jesus, pelas energias que derrama sobre nós, pelas bênçãos de todo dia, pelas bênçãos do trabalho, pelas bênçãos de viver, de respirarmos, de estarmos aqui praticando o seu Evangelho bendito. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.